Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Pai, Criador do Universo, toda glória, louvor, sabedoria ao teu nome neste momento. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de repouso que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um dia que está diante de nós. Queremos pedir a tua bênção neste momento. Nós iremos abrir a tua palavra. E queremos pedir, sinceramente, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir da melhor forma possível. Que não venhamos a trazer aqui nada do homem, mas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá, né? Vamos estudar sobre as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Mas antes, oi? Alguém falou alguma coisa aí? Pai, se você quiser deixar no mudo, porque tem bastante gente falando aí, acho, né? Porque às vezes alguém fala, eu penso que alguém quer começar alguma coisa, eu tenho que parar aqui um pouco. Viu? Se vocês quiserem falar, não tem problema não. Pode abrir aí, ok? Gente, eu quero abrir a Bíblia com vocês aí. Vamos ver o primeiro verso, vamos estudar aqui. É que as mulheres acordam cedo agora para levar as crianças para a escola, já viu, né? Fala mais do que a gente. Mas sempre foi assim, né, Mário? Salmo 14, verso 1, certo? 14, verso 1. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Salmista. Eu quero mais uma vez aqui, hoje a gente vai estudar alguns livros, a escrita da história, né? Tem tudo a ver com o Apocalipse, capítulo 11. Eu tenho outro livro aqui, é bem antigo, História Geral, está aqui em minha mão, ok? Deixa eu apresentar um livro para vocês aqui, bem antigo também, que não é de nenhuma denominação religiosa, Predições e Profecias. Este livro eu não sei nem de quem é o autor. Eu, uma editora aqui, mas alguém ia jogar esse livro fora e eu peguei para dar uma analisada aqui, achei algo importante. E aí, sempre que você acha algo importante, você grifa aqui, guarda, porque vai ter uma grande serventia, certo? E eu tenho outro livro em minha mão aqui também, que é um livro, História Global. Aqui, esse livro a gente vai encontrar algumas informações para o estudo de hoje, né? O estudo de hoje está baseado em um grande acontecimento que houve na Europa no século XVIII. E isso ficou registrado na história. Só que antes de acontecer, lá a Bíblia já havia relatado o que ia acontecer. Isso se chama profecia, que é uma história antecipada. A gente vai estudar o capítulo todo e você vai observar que é cheio de simbologia. Você vai encontrar ali alguns trechos que reportam você lá para Sodoma, lá para o Egito, né? Lá para a época de Moisés e na época de Elias. Isso é muito importante. Não se esqueçam que 95% do livro do Apocalipse não se entende como se lê. Ou seja, os símbolos não são uma realidade. Ok? Lá, 14, verso 1 do Salmo, certo? Diz assim, ó. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Quando a gente lê um verso desse aqui, o Salmo 14, e do Salmo 53, que é a mesma coisa, ele fala, o que é que a gente entende aqui? Diz o insensato, diz o louco no seu coração: Deus não existe. Como é que nós podemos dar um nome a essa frase? Deus não existe. Naturalmente, a gente dá o nome de ateísmo, né? O ateu. Então, o ateu não crê na existência de Deus, que é diferente do pagão. O pagão, ele é um politeísta que adora vários deuses. E no cristianismo, hoje, nós temos o pagão, que adora vários deuses, e temos também esse mesmo cristianismo que adora Deus. Adora Deus e adora outros deuses. Mas temos também o monoteísmo, que são aqueles que creem em um único Deus verdadeiro, né? E é Jesus Cristo quem ele enviou. Então, quando a gente lê esse verso aqui, 14, verso 1, diz que o insensato, o louco,
Deus não existe. Então, é um fato histórico que aconteceu lá no século XVIII e a gente vai estudar agora. A gente vai abrir a nossa Bíblia aí, lá no livro do Apocalipse, capítulo 11. A gente vai fazer uma leitura aqui, tranquilo, sem pressa, e no meio da leitura eu vou fazendo algumas indagações, algumas interrogações para a gente poder, depois ir no PowerPoint para a gente poder explicar, certo? Então, se vocês acharam, nós podemos ler o capítulo 11, do verso 1 até o verso 13. 13. Capítulo 11. Isso, do 1 ao 13. Aí fala sobre o que? A ordem para medir o santuário, lá em cima. Depois fala sobre as duas testemunhas, o quê? Mártires. Proféticas. Sim, as duas testemunhas proféticas, correto? As duas Isso. testemunhas proféticas. Ok. Lá no capítulo 11, verso 1, diz assim, ó. Foi-me dada uma cana, um caniço, semelhante a uma vara. E também me foi dito, olha, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa-o a parte do átrio, que é a parte de fora do santuário, exterior do santuário, e não meça, porque foi dado às nações, aos gentios, né? Estes, por 42 meses, vão calcar aos pés a cidade santa. Quando você lê isso aqui, você entende que está falando de Jerusalém. Mas não é Jerusalém. Já havia passado, os judeus não tinha nenhuma participação mais no plano, né, que Deus chamou esse povo para ser seu representante. No ano 34, quando Estevão foi apedrejado, ia acabar um tempo de oportunidade para os judeus ser o seu representante. E isso ia passar para os gentios, né? Então, quando ele fala em 42 meses, se você multiplicar os 42 meses por 30, você vai encontrar 1.260 dias, que você vai encontrar no capítulo 13 também, vai encontrar em Daniel capítulo 7, 25, que fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Você multiplicar 360, um tempo, um ano, dá 360 dias, 360 anos. Os 2 tempos são 720 dias, 720 anos, cada dia por um ano. E metade de um tempo seria 180 dias, 180 anos. Se você multiplicar, você vai encontrar 1.260 dias. É o mesmo daqui da testemunha, é o mesmo 42 meses que fala aqui em Apocalipse, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12 e capítulo 13. Né? Aqui o verso 3 diz assim, ó, darei às, tem uma crase aqui, né? As minhas testemunhas, que profetizem por quanto tempo? 1.260 dias, vestida de pano de saco, que é o mesmo período de 42 meses, certo? São essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Está em Zacarias, capítulo 4, 2 a 6, fala sobre isso aqui. Se alguém pretende causar-lhes dano às duas testemunhas, o que é que acontece? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, isso quer dizer que essas duas testemunhas têm fala e têm voz, certo? Elas têm autoridade, as duas testemunhas, para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Então, você vê que aqui, esse relato fala sobre um momento em que Elias, né, ele ora para que não chova, e realmente não chove. Depois Elias, ele ora novamente, e a terra ficou seca por 3 anos e meio. Depois ele ora, foi 3 anos e meio realmente literal, né? Ele ora novamente, e a chuva desce sobre a terra. Mas ela também tem autoridade para fechar, para mandar quanta sorte de praga fizerem. Transformar água em sangue, converter, né? Água em sangue, e toda sorte de praga. Então, isso aqui nos reporta aonde? Para o Egito, correto? Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo do Egito,
E lá, ele, através de Moisés, Deus mandou para o Egito 10 pragas para libertar o seu povo. Uma delas foi o quê? Quando Moisés toca a vara no sangue, lá no rio Nilo, que era a vida do Egito e se transforma em sangue. Você vê que o diabo vai e faz o mesmo processo. Os magos ali, eles também colocaram a vara ali, como exemplo, quando virou a serpente, né? Moisés fez a vara da serpente. Então, os magos fizeram a mesma coisa também. Imitaram aquilo que Deus havia feito. E quantas sorte para que ela quiser mandar sobre a terra, a Deus testemunha tem poder para isso. Como você vê que ele participou, foram 10 pragas, né? E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, ali do Egito. Verso 7. Certo? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo vai pelejar contra ela e as vencerá e matará. Você vê que a Bíblia fala de duas bestas, que está no capítulo 3 de Apocalipse 13. Uma, ela sobe do mar, ou seja, é um poder, um reino que surgiu dos povos, águas são povos, multidões, nações e línguas, e fala de outra besta que surgiu da terra. Ou seja, essa outra besta não surgiu da luta para derrubar nações para aparecer, não. Ela surgiu em um lugar praticamente não povoado. Uma terra não povoada, praticamente, e se tornou que a maior potência, né, do mundo. Verso 8. E seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que, olha só, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A gente sabe que Jesus não foi crucificado nem em Sodoma nem no Egito, mas essas figuras aparecem aqui como metáfora de algo que ia acontecer no século XVIII. Olha só, que interessante. Então, quando se fala em Sodoma, você fala em promiscuidade, fala em lascívia, você fala em adultério, prostituição. Não foi? Era o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra. Quando você fala no Egito, você vai encontrar um momento aqui interessante, vamos ver daqui a pouco, quando Deus manda Moisés e até Faraó, e Faraó, né, ele fala assim, eu vim pedir a você para libertar, o Deus de Israel está pedindo que você liberte o seu povo. Lá em Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2. E ele fala assim, ó, quem é o Senhor para que eu possa ouvir a sua voz? Isso é o quê? Ateísmo, né? Que está no Salmo 14, verso 1 e Salmo 53, verso 1 também. Então, esses dois episódios que aconteceram lá no passado, aconteceu no século XVIII também. O ateísmo e a promiscuidade, lascívia, vocês ouviram o que aconteceu naquela época lá, tá? Verso 10, né? Você vê que a besta que subiu do abismo matou a duas testemunhas e elas ficaram estiradas na praça da grande cidade. Não foram sepultadas. Está aqui escrito, né? Não foram sepultadas. Verso 10. Salles, Sim, Salles, sim. só para a gente relembrar aqui, Sim. que já faz tempo, né? A gente falou isso aqui, dia 3/1, anotei aqui. Essas simbologias, né? Quando se fala besta, entende-se aqui reinos, certo? Besta é animal, correto? Besta é Então, animal. a gente E vai animal, entender, a gente vai entender que, tá, besta é animal, que é igual aos e animal reinos, tem isso. reinos, certo? Reino. Quando fala de águas, a gente vai entender povos. Povos, Quando a gente fala de... multidões, nações e línguas, né? Tá. Quando falar chifre, a gente vai entender o poder, não é isso? Então, reinos menores, poder rei ou reino também, chifres menores, correto? Então, a besta é um reino grande, império grande, e os chifres, quando você vê na visão de Daniel, aquele chefe dos 10 chifres, né? Que foi a divisão do Império Romano do Ocidente. Então, as tribos bárbaras eram reinos, era monarquia, e invadiram o Império Romano do Ocidente e tirou o Império Romano, que era um único império,
de circulação, correto? Então, no ano 476 depois de Cristo, foi tirado o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto, do trono. E essas 10 tribos, elas passaram a reinar e elas formaram ali a Europa ocidental que nós temos hoje, os 10 chifres, correto? E você vê que na visão ainda de Daniel, ele viu, entre os 10 chifres, apareceu o quê? Uma ponta pequena. Lembra disso, James? Uma ponta pequena. E essa ponta tinha olhos, tinha boca, que falava com insolência, né? E essa ponta, ela fez o quê? Ela perseguiu o povo de Deus, matou o povo de Deus, mudou os tempos e mudou a lei de Deus. Ela conseguiu entrar, penetrar nos 10 mandamentos e conseguiu modificar 2 mandamentos da lei de Deus. Ela fez isso, o chifre pequeno. Então, o que ela fez, ela prosperou. O que o chifre pequeno fez, prosperou e chegou até nós, certo? E ela está envolvida aqui, o chifre pequeno está envolvido nesse capítulo aqui, está envolvido. Você vê que os 1.260 anos aqui, ele aparece aqui novamente aqui, né? Então, só que essa besta agora, que surge do abismo, ela não surgiu do mar, dos povos, nem surgiu da terra. Ela surgiu do abismo. Você vai saber por que do abismo. Uma coisa interessante. Quando fala terra, então, quando fala terra, a gente entende. Sim. O que a gente entende quando fala terra? Porém, quando fala que surgiu da terra, ela não surgiu dos povos. Tá, Entendeu? então terra e água são povos, os dois, é isso? Não, pessoal. Povos são águas. Quando Tá. fala que ela surgiu da terra, quer dizer que ela não surgiu das guerras, porque geralmente os reinos vinham e tiravam o reino que estava anterior. Por exemplo, a Média-Pérsia surgiu da água dos povos, porque derrubou a Babilônia. Quando ela vai para a Grécia derrubou a Média-Pérsia, surgiu dos povos. Quando fala em Roma pagã, os imperadores, também surgiu dos povos, a água são povos, e derrubou o quê? O Império Grego. Quando fala da terra, isso quer dizer que ela não surgiu de multidões, não. Ela surgiu em lugar não povoado e surgiu como uma semente pequena e foi crescendo, crescendo e se tornou o quê? Uma grande nação. Então, surge da terra, lugar não povoado. Só encontrar aqui lá adiante, diz que a mulher, no capítulo 12, se der tempo da manhã, diz que a mulher, ela fugiu para o deserto, capítulo 12. A mulher e o dragão, diz no capítulo 12. Então, ela foi para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentasse durante um tempo, metade do tempo, por 1.060 dias, 1.060 anos. Então, a besta da terra, ela surge de lugar não povoado, mas se tornou uma das maiores nações do mundo. E essa nação, ela era cristã, ou é cristã. Entendeu? Então, você vê aqui, ó, águas são povos. Então, o reino, o chifre pequeno, ela surgiu dos povos e derrubou os reinos anteriores. Você pode observar que, quando Daniel tem a visão dos 10 chifres, o chifre pequeno arrancou 3. Você lembra disso? Arrancou 3 chifres. Por que arrancou 3 chifres? Porque os 3 chifres eram arianos, da época de Constantino. Eles eram arianos, e o arianismo não aceitava que Jesus é Deus. Então, isso para o chifre pequeno era um empecilho, porque eram nações fortes da Europa, né? Que eram, se não me engano, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, né? Inclusive, os ostrogodos, eles eram arianos fortes. Inclusive, os ostrogodos, sabe quem era descendente dos ostrogodos? Era Hitler. Hitler era ariano e tentou purificar a raça ariana, exterminando os judeus. Você vê que ele não era alemão, Hitler era austríaco. E a Áustria era os ostrogodos, que foi a última tribo que foi arrancada das 3, que era contra a divindade de Jesus. Eles pregavam que Jesus foi criado em algum lugar da eternidade, que veio diário, isso aí. Certo? Ok. Vamos lá? Parei aonde? No verso 10, 11. Eu parei no verso 8, foi? Vamos no verso 9 agora. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio.
Se você pegar dias e meio, vão dar 3 anos e meio, certo? Cada dia, né? Cada dia, né? Um ano. Então, se são 3 dias, são 3 anos e meio. Um dia é um ano, certo? Por 3 dias e meio, não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. E elas foram mortas e ficaram na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Fizeram festas e enviaram presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Olha que coisa. Os profetas, a tua testemunha, perturbava demais as pessoas que habitavam sobre a terra. Então, quando elas foram mortas, as pessoas da grande cidade ficaram como felizes e começou a mandar presente uns aos outros felizes, porque, ó, esses 2 profetas nos perseguiram, nos mataram, né? Então, se elas morreram, foi um favor que aconteceu, estamos livres dela. Então, ficaram felizes, mandando presente uns aos outros, né? Verso 11. Ficaram 3 dias e meio na praça. Mas depois de 3 dias e meio, olha só, um espírito de vida, um fôlego de vida, vindo da parte de quem? De Deus. Neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram, sobreveio grande medo. Então, depois de 3 anos e meio, as 2 testemunhas, elas voltam a viver, ressuscitam, porque um espírito de onde? Do céu, entra nela, o fôlego de vida de Deus volta, entra nelas e elas ressuscitam. E quando elas ressuscitam, há um grande temor entre as nações, entre o povo daquela época ali, certo? O verso 12, né? Isso. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram e viram. Verso 13. Naquela hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Você lembra que aquele animal, o 4º animal, aqui é uma ligação muito forte de Daniel com o Apocalipse. O 4º animal tinha 10 chifres, correto? Que representava o quê? 10 reinos. Então, a 10ª parte, ela caiu. Por que caiu? E morreram neste terremoto. É claro que, literalmente, nessa cidade, no século XVIII, não houve nenhum terremoto. O terremoto que se foi registrado foi o de Lisboa, em 1755, bem antes disso aqui acontecer. Mas quando se fala de terror, nem sempre é um terremoto. Por exemplo, o Islã não provoca terror? É terror. Terremoto. A palavra terremoto vem de terror. Então, nessa época, houve um grande terremoto, não literal, mas algo que abalou o povo daquela época, no século XVIII. E, nesse terremoto, 7.000 pessoas, né, morreram 7.000 pessoas, ao passo que muitas ficaram sobremora aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis aqui, outro vem sem demora. Okay. Complexo, né, gente? Né, James? Meio complexo aqui, né? Mas existe uma explicação para isso aqui, certo? Deus não ia colocar isso aqui na sua palavra para que não houvesse explicação, né? Então, tem coisas que a gente não entende. Eu também não entendi isso aqui. E com muito estudo, muita dedicação e pedindo a Deus sempre orientação, que Ele nos mostrasse o que realmente significava isso aqui. Então, houve uma época, nessa época do século XVIII, foi a época que surgiu a razão e o iluminismo. Tá? E Ciro vai colocar já aí, Ciro, pode colocar aí o PowerPoint. Depois, à medida que a gente for estudando aqui, a gente vai explicando dos livros o que aconteceu nessa época aqui. Então, nós vamos agora voltar atrás para o período de 1789, na França, certo?
o que aconteceu lá nessa época que tem a ver com as duas testemunhas. Eu falei para vocês que a Bíblia, os símbolos que nós estudamos aqui, no primeiro estudo, acho que foi o primeiro estudo que nós estudamos aqui, nós interpretamos aqui toda a simbologia da palavra, não foi profética que estudamos aqui. Então, quem interpretou foi a própria Bíblia. Então, a própria Bíblia é a sua intérprete. Então, quando se fala as duas testemunhas, há muitas coisas, muitas conjecturas com relação a isso. Por exemplo, eu ouvi alguém dizer um dia que as duas testemunhas foi as Torres Gêmeas que foi destruída lá em Nova York. Olha que coisa. Eu já ouvi falar que as duas testemunhas eram Moisés e Elias. Ora, se foi Moisés e Elias, eu lembro que a última parte que Moisés e Elias apareceram aqui na Terra foi no Monte da Transfiguração. Vocês sabem disso. Quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e levou a esse monte, e lá foi transfigurado, e eles apareceram e conversaram com Jesus, Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João viram eles ali conversando com você. Então, quando se fala em duas testemunhas, vamos deixar que a própria Bíblia vai dizer para a gente. Não é Salles que vai dizer, não é nenhum denominação religiosa, não. Quem vai dizer para você é a Bíblia Sagrada. Que vai dizer quem são as duas testemunhas que foram queimadas vivas, está lá em Hebreus, a gente vai ler daqui a pouco, capítulo 4, verso 12, e não foram sepultadas, certo? Elas foram rejeitadas, depois de 3 anos e meio, elas recebem força novamente, volta ativa, recebem um anúncio do céu para que pudesse ir até as nuvens do céu, um espírito de vida vem, desce sobre elas, elas revivem com força total e é espalhada pelo mundo a mensagem delas. Ok? Vamos lá? Pode passar assim, vamos lá, o primeiro slide aí. Vamos entender hoje, pela graça do Senhor, quem são as duas testemunhas, como são importantes para o povo de Deus, né? Então, assim, ó, bem versus mal, pode passar, Ciro, vamos lá. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito entre o bem e o mal, todas as coisas começaram a se dividir em 2 pontos, certo? O inimigo de nossas almas, ele é um agente duplo. O diabo, ele joga na esquerda e joga na direita. Você pode escrever isso. Então, desde quando começou essa rebelião, o mundo foi dividido em 2 pontos. De um lado, as forças do bem, centralizadas no amor de Deus, e do outro lado, as forças do mal, encabeçadas por Satanás e seus anjos. Pode passar. Então, a Bíblia mostra que diante desse conflito não existe território neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou estamos com o inimigo. Né? E aconteceu a história que uma vez estava um anjo de um lado e o diabo do outro lado. E tinha um muro. E uma pessoa estava em cima do muro. Aí os anjos pediam para vir para o lado deles. O diabo falou assim, não, vem para o meu lado. Aí um pedia a da natureza, né? Que nós temos hoje, a humana e a natureza carnal e espiritual que nós temos, que é essa luta que a gente tem constantemente. Aí faz ou não faz, vou ou não vou. Aí o anjo pedia, o diabo pedia, vem para cá, vem para cá. Aí ele falou assim, a pessoa falou assim, não, lugar nenhum, vou ficar em cima do muro. Aí o anjo saiu, foi embora, e o diabo falou assim, ó, esse muro que vocês aí é meu. Então, na nossa vida espiritual, essa câmera que a gente tem, nós não podemos estar em terreno neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou estamos com o inimigo. Essa é a maior verdade que a gente pode ouvir. É ou não é? Então, capítulo 11, verso 3, se ele pode passar, diz assim, ó, darei às minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias como vestido de pano de saco. Mas por que pano de saco? Onde você encontra isso aqui na Bíblia? Na história? Era um costume lá no Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo? Quando Deus mandou que Jonas fosse pregar ali em Nínive, porque as pessoas de Nínive não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda. Praticavam ali pecados, mas não tinham conhecimento que eram pecados. Então, o que foi que Deus fez? Jonas, você vai pegar você vai para Nínive
e vai pregar ali para que as pessoas se convertam. Né? Então, quando Jonas sai, ele achava que aquela cidade ia se converter, vai matar-se. No meio do caminho, a gente conhece a história, veio o peixe, aquele negócio do navio, jogaram Jonas no mar, o peixe engoliu Jonas, e lá no fundo ele clamou a Deus, e o peixe vomitou lá onde, na praia, lá da cidade, que ele ia pregar o evangelho. E quando ele entra na cidade, ele prega o evangelho na cidade, o que é que diz lá em Jonas? Primeiro, o rei se converteu, não foi? Os habitantes de Nínive se converteu ali, e os animais, o rei promoveu um jejum. Foi o que o rei fez. O rei rasgou as suas vestes, né? Vestiu pano de saco e se enrolou na cinza, como símbolo de simplicidade e humildade para com Deus de Israel. Então, quando ele fala aqui que as duas testemunhas, elas profetizaram por 1.260 anos de pano de saco, o que quer dizer? Que elas foram humilhadas, ficaram abafadas, ficaram escondidas, e as pessoas não tinham acesso a elas, as duas testemunhas. Veja só, quase 13 séculos nas trevas, na escuridão do planeta Terra. Mas chegaria um momento que elas duas testemunhas, elas iam voltar ativa, né? Chegou um momento que elas foram mortas, ela veio profetizando, só que as pessoas não tinham acesso, mas chegou na época correta, ela foi para a praça pública e foi queimada. E ali as pessoas pensaram, e o diabo pensou, que elas iam morrer, não iam voltar mais. Mas depois de 3 anos e meio, elas voltaram. E voltou com força total e foi elevado até as nuvens. Mais um toque, vamos lá, olha só. Aí vem a pergunta: quais são as duas testemunhas? Quais são elas? Não é Moisés, não é Elias, não são as torres gêmeas, tem nada a ver com isso aqui, mas quem são elas? Mais um toque, Cira. Vamos deixar aqui a Bíblia responde. Está em João 5:39, tem a resposta. Ó, James, por favor, lê o verso completo. João 5:39. Aqui está a própria Bíblia se interpretando. Contra fatos, contra está escrito argumentos. Então, quem são elas? 5:39, pode ler. João 5, 5:39. 39. Vocês Sim. estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Muito bem. Olha, eu gostei dessa sua tradução. Na época de Jesus, qual era a escritura que era lida? O Novo ou o Antigo Testamento? O Antigo. O Novo não estava pronto, correto? Então, João tem a resposta. Olha, vocês, ele falou para os fariseus, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas o que? A vida eterna. E são elas, ela quem? As escrituras que testificam de mim. Ele falou. Olha só. Então, a resposta é clara. Gente, quem são as duas testemunhas da Bíblia? Pode passar assim, mais um toque? Quem são elas? Dá mais outro aí, ó. Quem são? Outro toque, Ciro. O Antigo Testamento. E o quê? Pode passar, Ciro? O Novo Testamento. São elas que de mim testificam. Olha que maravilha, né, James? Como a Bíblia, ela mesma, Mário, ela mesma dá a resposta para a pergunta. Então, o que aconteceu com elas na Idade Média? A gente já conversou aqui, lembra do cavalo amarelo? E que o cavalo e a guerra de Tiatira, quando a Bíblia ela foi tomada do povo. Você tem ideia? Um dia eu vi um padre falando que o povo evangélico deveria agradecer muito à Igreja Católica porque ela guardou as Escrituras por mais de 1000 anos. E ele falou uma verdade, sim.
ela fez um favor para Deus de guardar as Escrituras. Lá no começo da pré-reforma, né, que não era reforma protestante ainda, quando John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, a sua língua materna, porque ninguém tinha acesso a elas. Então, a igreja foi contra Wycliffe, tanto que tentaram matar Wycliffe, não conseguiram matar John Wycliffe, e ele morreu doente, ele adoeceu, morreu. Depois de 40 anos, a igreja mandou exumar os ossos de Wycliffe e queimou na fogueira. Quer dizer, o povo viveu em trevas espirituais por mais de 1000 anos. Sabe o que é isso? Então, elas foram abafadas, elas foram humilhadas, porque o clero achava que só eles tinham autoridade para entender as Escrituras, que o leigo, as pessoas comuns, não tinham capacidade. Isso ficou oculto, ficou abafado por mais de 1000 anos. Por isso que a Idade Média, ela foi chamada a Idade das Trevas. O livro foi tirado das pessoas, não tinha acesso à palavra de Deus. E você sabe, quando a palavra de Deus ela chega, ela liberta, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando se tira Deus da nossa vida, nação, o que é que vai vir? Vai vir trevas, correto? Então, as duas testemunhas, na realidade, são o Antigo e o Novo Testamento. Isso é o que aconteceu com eles lá adiante. Pode passar assim. Então, são as duas partes em que as Escrituras estão o quê? Estão divididas. Mais um toque. Vamos lá. Aqui, já lemos aqui, né? Elas vão profetizar por 1200 anos de pano de saco. Mais um toque. Vamos lá. Vamos adiantar lá. Então, em que sentido as duas testemunhas ficaram vestidas de pano de saco durante 1260 anos, 60 dias? Foi o período de perseguição de 42 meses, que é o mesmo período. Ou seja, 1260 literais, que vai do edito justiniano, até Berthier, general napoleônico, que aboliu em 1798. A data aqui está errada, viu? Mas é 1798. Gente, o que aconteceu no ano 538 depois de Cristo? Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui. Constantino, no ano 330, ele mudou a capital da Itália para uma cidade que já existia, chamado Império Bizantino, lá na Turquia. Na Europa, ela fazia parte da Europa Ocidental, outra parte da Europa Oriental. Então, ele transferiu essa cidade para lá e colocou o nome dele. Lá, em Constantinopla, ele fundou uma cidade com o nome dele, era uma cidade totalmente cristã. Ali havia duas vertentes também, depois de um tempo, passou a ter duas vertentes, a católica romana e a católica ortodoxa, estava ali em Constantinopla. Certo? No ano 538, foi um ano em que Clovis, o rei dos francos, da França na época, se converteu ao cristianismo. E nessa época aqui, ainda havia uma tribo das 3 tribos arianas, que estavam ainda no auge da história eclesiástica ainda. E nessa época, foi que Clovis, rei dos francos, se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, e foi uma força muito grande. Foi nessa época que a última tribo ela foi dizimada. Então, quando a última tribo sai de cena, ela deu abertura para Roma assumir. E nessa época, o decreto diz o seguinte, que todos os reis da terra eram vassalos do sumo pontífice. E que a igreja romana era a cabeça de todas as igrejas e corretor de hereges. Isso foi um decreto que saiu lá em Constantinopla. E esse decreto, ele foi anulado na Revolução Francesa, em 1798. Aqui a data está errada, mas 1798. Então, quando Berthier, general de Napoleão Bonaparte, invadiu ali o Vaticano, né, e prendeu o Papa, que na época era o Papa Pio VI. Ali foi quebrado o decreto justiniano. Isso durou exatamente 1260 anos de supremacia papal. Correto? Vamos lá, vamos passar. Estou olhando aqui o horário. Se não der, amanhã a gente termina. Então, o que aconteceu? Dá mais um toque por isso, Vi? Pode passar. Isso. Dá mais um toque, perdão, só uma subidinha que tem um para a gente ler. Olha só. Durante esse período, a Bíblia testificou
vestido de pano de saco, ou seja, oculta e abafada. Sua leitura estava proibida sob a alegação de que o povo não tinha capacidade de entender corretamente. E esse era um privilégio concedido apenas aos líderes religiosos. Mas o toque? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devia dar, a besta que surge de onde? Do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará elas. Então, depois que tivesse concluído o seu testemunho, né, veio passando ali pela Idade Média, os reformadores, como os pré-reformadores, como John Lutero, Calvino, Jerônimo de Praga, João Hus e muitos outros, William Tyndale também foi um reformador. Então, eles fizeram a parte deles nessa jornada, né? Nessa caminhada cristã, fizeram a parte deles. Homens que receberam luz para a sua época. Não receberam toda a luz, mas foram recebendo aos poucos. Recebendo. Então, quando estavam para concluir, quando chegou a reforma protestante, então, está concluindo, né, para chegar ao conhecimento da verdade plena, que ficou oculto durante muitos anos, surge uma besta do abismo, peleja contra ela e mata as duas testemunhas. Essa besta que matou essas duas testemunhas não foi a besta do mar, o papado, nem foi a besta da terra. Quem matou ele foi a besta do abismo. Vamos ver quem foi? Ó. Pode passar assim. Para identificar a besta que mata as testemunhas, vamos encontrar na história um poder que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Mas, na realidade, que a data está errada, foi antes de 1798. Certo? Vamos lá, mais um toque, Ciro. Mais um toque? Vamos lá. Pode passar. A besta que sobe do abismo é uma referência direta a Satanás, que simboliza os reinos deste mundo que estão sob o seu domínio. Jesus falou. Não foi? Que o mundo jaz do maligno. Então, isso é uma fala do próprio Cristo falou. Então, essa besta que surge do abismo, ela não surgiu do mar. Ela surge do abismo, da escuridão, das trevas, que é o próprio diabo, que usa elementos humanos para perseguir a palavra de Deus, né? Para perseguir o povo de Deus e para perseguir as escrituras sagradas, que são as duas testemunhas. Mais um toque? Então, esta besta não tem nenhum fundamento religioso. Vem do abismo. É um poder ateu e espiritualmente comparado com Sodoma e Egito. Não é? Está escrito, ó. Esse poder surgiu ali em 1789, né? E é comparado a Sodoma e Egito. Você sabe por que Sodoma e Egito entra aqui nessa história aqui. Mas eu toco assim. Como a Bíblia o desmascara, Satanás procurou silenciar o seu testemunho, quer matando-a, ou quer ocultando-a. Então, quando ele não consegue matar, ele vai tentar ocultar a palavra do Senhor para que nós não possamos ter acesso a essas verdades. Abre assim, vamos verso 9, mais um toque. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres dos testemunhas por 3 dias e meio e não permite que seus cadáveres sejam sepultados. Gente, o que aconteceu? Vamos lá, mais um toque assim. Então, essa besta surgiu do abismo, ela perseguiu as duas testemunhas, não é um poder religioso, porque o poder religioso já estava em atuação, que é a Roma papal, nesse período, né, que tinha um poder sobre a igreja, tinha poder sobre o Estado, a monarquia, e tinha poder sobre as pessoas. E tinha poder sobre as escrituras, sabe por quê? Ficou vetado nas mãos dela. Então, essa outra besta que surge do abismo era uma referência aqui ao próprio diabo, que também age de outro lado, usando os elementos humanos. Então, essas duas testemunhas, elas foram mortas por essa besta que surgiu do abismo, que não é uma besta religiosa. Olha só. Se aplicarmos esses 3 dias e meio ao princípio bíblico de um dia por ano, Ezequiel 4:6, chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria 3 anos e meio depois de terem sido aniquilados. Mais um toque? Vai passar assim.
Pode passar. Pode dar um toque. Isso. Ó. Então, a profecia pode passar. Se aplicar nos 3 dias e meio, ao princípio, né? Cada dia por um ano, vão ser 3 anos e meio. Foi o tempo que elas ficaram na praça, estendidas e mortas sem ser sepultadas. Essa profecia, irmãos, se cumpriu de um modo muito precioso e surpreendente na história da Revolução Francesa, na França. 3 anos e meio foram exatamente o período de terror da Revolução Francesa. Você sabe que a Revolução começou em 1789 e ela terminou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, quando Napoleão Bonaparte invadiu Roma, e prendeu o Papa, que na época era Pio VI. E diz a história que ele não matou o Papa, ele se levou cativo. A Bíblia fala que quem leva em cativeiro irá. Levou cativo entre as ruas lá da França, e ele morreu de esgotamento e humilhação, lá nas margens do Rio, rodando em Valência, na Itália. Então, ele não foi assassinado por Napoleão Bonaparte de forma alguma, ele foi apenas humilhado e morreu de esgotamento e humilhação e foi levado para o cativeiro. Dali em diante, o que aconteceu agora era que o governo, a igreja ia ser mantida pelo governo francês, ou seja, Napoleão confiscou todos os bens da igreja naquela época, e ali o papado perdeu o seu poder temporal. Só que em 1789 começou um grande período de perseguição e a Revolução durou 10 anos. Entre os 10 anos, foi exatamente os 3 anos e meio. O que aconteceu nessa época? Que elas foram para a praça pública. Pode passar, Ciro? Ó. Esse período começou em 26 de novembro de 1783, certo? Aqui está 1993. Perdão. A Revolução começou em 1789 e o período de perseguição das testemunhas foi 3 anos e meio. Começou em 1793 e foi terminado em 1797. Alguém diz aqui, ó. Quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, que o docente declarou que não há Deus, reuniram ali a Assembleia, que é o corpo que cria as leis, declarou abertamente: Deus não existe. Isso é o quê? Ateísmo. Que foi motivo de regozijo para todos os seus habitantes. E esse período durou até o dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto, outra vez, e permitiu a prática da religião na França. Então, nesse período de 3 anos e meio, as Bíblias foram trazidas, todas elas, para a praça de várias cidades da França. Ou seja, o ateísmo estava em auge. Agora, por que isso aconteceu? Estava em auge. Irmãos, isso aqui é história. As pessoas... Aí, quando surgiu o iluminismo, o que é o iluminismo? Deixa eu pegar vocês aqui rapidinho. Foi chamada a época da razão, porque a igreja tinha um monopólio das pessoas. Tinha o domínio do Estado em suas mãos. O que ela queria, o Estado fazia. Se era para tomar os bens, o Estado tomava. Se era para matar, em nome de Deus, ela não matava para não ter sangue nas suas mãos. Mas cabia isso ao Estado fazer isso. Então, Deus chamou a sua igreja, não foi para matar as pessoas. Deus chamou o seu povo para salvar as pessoas. Aí surge um movimento na história, né, que muda os tempos, muda a lei de Deus, e começa a perseguir as pessoas, porque naquela época a Europa era nominalmente cristã. O evangelho chegou lá, mesmo de uma forma distorcida, mas chegou lá. As pessoas criam em Deus. Quando chega nessa época, de 1793, as pessoas fazem o quê? Traz as Bíblias, manda trazer as Bíblias, ó, abre o próximo slide aí, ó. Nesse tempo, as pessoas dizem assim, ó, nós não queremos Deus. Se esse é o Deus que persegue e que mata e que toma nossos bens, a nossa consciência estava o quê? Estava sendo imprensada a servir uma coisa que a gente não queria servir. Deus deu ao ser humano a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Não cabe à igreja, em nenhuma denominação, impor isso também de ninguém. Então chegou um momento em que as pessoas acordaram. E se eu e você estivesse lá, nós íamos contra também.
Porque, naquela época, quem gozava dos benefícios? Olha, a Europa havia acabado de sair de uma guerra atrás, uma guerra dos 100 anos, e a Europa, a França, era um país que estava em uma crise política muito grande e financeira também naquela época. Aí eu pergunto a vocês, quem estava gozando, mesmo ali, em um alto imposto sendo pago, e o fruto daquela época, o principal alimento que movia a economia francesa era o trigo. Então, todo o imposto que vinha ia para onde? Ia para a igreja e ia para o Estado. Quer dizer, e as pessoas passando dificuldades. Essa história é tão longa. Se eu fosse ler vocês aqui esse livro que aconteceu naquela época, vocês verem que realmente, como a Bíblia, ela fecha com a Revolução Francesa. Então, o que aconteceu? Veio a época do Iluminismo. Aí eu fui no dicionário para o que é Iluminismo? É um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, caracterizado pela centralidade na ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, que implica recusa a todas as formas de dogmatismo, os da doutrinas políticas religiosas. Então, naquela época, quem gozava era só o clero, a igreja romana e o Estado. Você tem ideia, naquela época, Luís XVI era o rei da França. Inclusive, os mentores da Revolução Francesa, que foi Robespierre, Maximiano e muitos outros, eles participaram da coroação de Luís XVI, casado com Maria Antonieta. Olha, onde é que Maria Antonieta vivia? Na Palácio de Versalhes, na França. Os seus lindos, eu diria aqui, os seus lindos penteados, cada dia um penteado diferente, nas cortes ali. Praticamente o Luís XVI quase não vinha na França, porque ficava lá também no Palácio de Versalhes. Um luxo para aquela época. Então, gozava do bem das coisas, enquanto o povo passava o quê? Passava dificuldade. Isso revoltou as pessoas. O próprio Robespierre despertou para isso. E, em um decreto, eu tenho aqui até uma foto, quando se reuniram na Assembleia Constituinte, estavam ali essas pessoas, o primeiro Estado, o terceiro Estado, a nobreza, o clero e o rei. Então, dali, você vê que hoje nós herdamos muita coisa da Revolução Francesa. Por exemplo, por que nós temos hoje a direita e a esquerda no mundo? Está lá, os republicanos e os democratas. A direita e a esquerda. O Brasil tem direita e esquerda. De onde nós herdamos isso? Da Revolução Francesa. De onde nós herdamos a questão do militarismo, de ser obrigado a militar, se alistar, da França? De onde nós herdamos a República? Da França. O que é República? De todos. Então, a nota tônica da Revolução Francesa, nessa época, era o quê? Aqui no livro História Global, aqui, ó, o lema da Revolução Francesa era o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foram os princípios solenemente, estou lendo aqui no livro, hein? Enunciado na França pela primeira vez em 1789, num processo revolucionário. Então, a Revolução Francesa, que pretendia romper com a antiga sociedade de ordem e privilégios. Olha só que coisa, hein? Então, você acredita que esses princípios são respeitados no cotidiano das pessoas? Até hoje, são direitos efetivamente garantidos ou ainda permanecem como objetivos a serem alcançados. Então, a liberdade é de todos. A fraternidade é de todos. A república é de todos. Então, nós herdamos isso aí. A república, que é o direito de todos nós. Então, nessa época, as pessoas se revoltaram. Disseram assim, ó, nós não queremos mais Deus. Decretaram abertamente que Deus não existia. E isso foi motivo de alegria, porque as pessoas encontraram liberdade. Gente, a verdade, quando ela vem, ela liberta. E nessa época, a verdade não estava libertando ninguém, pelo contrário, estava escravizando. O ódio foi tamanho nessa época, 10 anos de revolução. E quem era contra a revolução eram assassinados, não importava quem fosse. Muitos soldados se converteram à Revolução Francesa, muitos soldados se converteram. Cabeças rolaram na guilhotina, fizeram aí fizeram uma máquina inspirada em um doutor chamado Doutor Guilhotin, naquela época,
E essa máquina cortava as cabeças das pessoas. Inclusive, o rei da França, na época, não escapou da guilhotina, né? Ele não escapou da guilhotina. A sua esposa, Maria Antonieta, também não escapou da guilhotina, foram todos decapitados. Então, isso só foi acabar em 1791, quando Napoleão tirou a coroa do Papa e ele passou a governar naquela época. Foi chamado o Grande Cônsul, ou seja, ladrão de trono, sequestrador de Papa. Era chamado Águia Rapaz. Pio VII, tomou lugar de Pio VI. Então, você vê que a história, James, Mário, estamos ouvindo aqui, ó, ela bate exatamente com o capítulo 11. Não vai dar tempo de terminar aqui. A gente vai ver o que aconteceu, porque elas foram para a praça, pegaram as Bíblias, trouxeram, e eu tenho documentos que, na história, pessoas que escreveram sobre isso, diz que em várias cidades da França, as pessoas trouxeram as Bíblias para a praça pública dos testemunhas e queimaram-nas vivas. Ué, mas não são papéis? Aí você vai abrir agora, lá no livro de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. E amanhã, se Deus quiser, e há de nos permitir, a gente concluir esse estudo aqui. Perdão, capítulo 4, verso 12, é ao contrário, viu, gente? Deixa eu ver se é isso mesmo, 4, verso 12. Amém, olha só. Achou, James, Mário? Pessoal aí, achou todo mundo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada, alguma de dois gumes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das Sim. juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mário, o que é que a palavra de Deus é? Viva e eficaz. Viva e eficaz. Exatamente. Então, elas foram para a praça e foram queimadas como vivas. A Bíblia foi rejeitada da Revolução Francesa. E não sepultaram elas, ficaram lá, e o vento os levou. Só que depois de 3 dias e meio, 3 anos e meio, a Assembleia volta atrás, porque muitas coisas ruins aconteceram. Quando você rejeita a palavra de Deus, o que é que vem? Só vem tragédia. Só vem coisa ruim, é ou não é? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aqui nós vamos encerrar essa parte da leitura de hoje. E amanhã a gente conclui com a segunda parte do que aconteceu depois de 3 anos e meio, quando elas voltaram à ativa. E vou aproveitar, ler para vocês alguns versos aqui amanhã também, desses livros que estão aqui, que comprovam realmente o que aconteceu naquela época. Eu vou mostrar a vocês aqui uma nota. Olha, pode abrir isso aí, a parte toda aí, né? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Na minha mão tem uma nota de R$20, certo? Por que eu estou mostrando a vocês aqui? Porque aqui, não só na nota, como também nas moedas, ou na nota de 100, você tem essa face, não tem, Mário? Todas elas não têm essa face aqui? Sim. Tem. Sim. Você sabe o significado disso aqui? Não. Está aqui, essa face, o que significa? Alguém sabe? Quer dar um palpite? Para você ver, a força do paganismo é tão forte que está até hoje entre nós. E isso aqui, essa imagem, ela atuou na Revolução Francesa, a gente vai saber amanhã, como? E veio lá dos Efésios. Lá dos Efésios. Revolução Francesa, e esta imagem está hoje lá nos Estados Unidos da América do Norte. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai concluir esse estudo, se Deus assim permitir. Então, que Deus nos abençoe. Passei 4 minutos aí. Amém. Então, amém? Que Deus nos abençoe. Amém. E amanhã, se Deus permitir, a gente conclui esse estudo. Alguma coisa a perguntar? Deu para entender o que foi estudado aqui hoje? Obrigado. Perfeitamente. Obrigado. Perfeitamente? Amém. Amém. Graças a Deus por isso, né? É um assunto meio complicado, mas quando você vai para a história, você bate exatamente o que aconteceu na época. E amanhã eu vou trazer vocês o nome do livro dessa pessoa, desse escritor que escreveu o que aconteceu lá na França, nessa época aí. Tá bom?
Então vamos encerrar aqui. Vocês têm o devocional de vocês agora. Eu vou cuidar do trabalho. Que Deus nos abençoe. Que amanhã possamos estar juntos para a gente concluir esse estudo aqui. Amém? Quem quiser orar aí, está Glória o a Deus. espaço aberto aí. Obrigado, papai, por mais um estudo feito dentro da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa o Salles, o Ciro, as pessoas que participaram, que abriram, Senhor, e nos deram conhecimento, Pai, desta palavra, Pai. Apocalipse, capítulo Amém. 11. Que amanhã, Senhor, estejamos prontos novamente, Senhor, em espírito, com o coração aberto, para ouvir e aprender Amém, mais de Senhor. Ti, Senhor. Abençoa-nos, Amém, ó Deus. Jesus. Eu que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.